E entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, apavorados, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Homens de pouca fé. Gente de pouca fé. Essa expressão não aparece assim no original grego. Homens de pouca fé. Aparece um adjetivo. Simples. Como se fosse uma forma carinhosa de Jesus se referir aos seus discípulos. Oligópistos. Só isto. Ele fala isso em outras vezes. Mateus preservou esta fala de Jesus, essa maneira de chamar os seus discípulos, gente pequena de fé. Esta palavra, esses radicais ou estes prefixos aparecem na nossa língua portuguesa. Oligarquia, um governo de poucos. Oligócrono, tempo pequeno. Ou oligenia, pouco sangue. E essa foi a expressão que Jesus escolheu para os seus pequeninos discípulos. Gente de fé pequena, melhor ainda, gente pequena de fé. Não era uma característica dos discípulos. Para mim, essa expressão é uma expressão genérica para todos os discípulos de Jesus. Para mim e para você. Somos assim. Deus sabe disso. Somos gente pequena de fé. E Jesus trabalhou muito com isto, mostrando como somos limitados com a nossa própria fé. Por isso, o segredo não está na nossa fé pessoal, mas no objeto da nossa fé. Jesus falou em outras vezes? Sim. No texto de Mateus 6, quando ele está falando sobre ansiedade, sobre preocupação, ele chama os discípulos também desta forma. Lá no verso do capítulo 6, no verso 30, ele diz assim: Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo. Não vestirá muito mais a vocês, oligópistos, gente pequena de fé. A fé é relacionada com a ansiedade. Isto é, a nossa pequenez quanto à fé nos leva à ansiedade. E Jesus estava falando sobre essa inquietação humana, sobre como a fé humana se torna pequena demais quando estamos falando sobre a proteção do corpo, sobre a provisão do alimento, que são extremamente necessários. E Jesus lembra aquilo que somos. Na medida em que nos preocupamos em reter, em guardar provisões para o futuro, geramos muitas vezes doenças no presente. A fé em Deus resulta numa cura da ansiedade, que é natural da nossa vida cristã. Somos ansiosos. Por quê? Somos gente pequena de fé. Jesus não estava falando de grandes provisões para o futuro, de grandes acúmulos de riqueza. Ele estava falando da manutenção diária da vida, da preocupação, da ansiedade, daquilo que precisamos reter, porque pode terminar. Jesus revela aquilo que somos, mas ao mesmo tempo se apresenta para diminuir a nossa ansiedade. Não foi ele mesmo que disse: Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e aqui a expressão é ansiosos, preocupados, e eu
os aliviarei. Gente pequena de fé somos nós. Um outro momento, Pedro, também no barquinho, quando numa tempestade, Jesus chega e eles se assustam, e Jesus se apresenta, eles pensam ser um fantasma. Pedro desafia para entrar, descer as águas, e ele desce, e anda um pouquinho e fica com medo. Mais do que isso, ele fica duvidoso. E então Jesus pega em sua mão e diz o quê? Homem de pouca fé. Usa a mesma expressão. Oh, meu menino pequeno de fé, por que duvidaste? A nossa fé pequena nos leva a gerar dúvidas. Alguém disse que onde não existe fé, há ansiedade. Ou quando a fé chega, a ansiedade vai embora. E quando a ansiedade chega, a fé também. A dúvida é a mesma coisa. Onde há dúvida, não há fé. E onde há fé, a dúvida vai embora. O nosso coração é cheio de angústias, de aflições. Nós ficamos perdidos, porque estamos envolvidos em tantas dúvidas, em tantas incertezas. Nós ficamos preocupados, mas o texto bíblico diz: peça com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado para outra parte. A dúvida é uma grande inimiga da nossa fé. Por isso o Senhor Jesus vai trabalhar com certezas, porque a nossa dúvida atrapalha a nossa comunhão com Deus, assim como Pedro nas águas. Mas Jesus chama para si. É a presença dele que Tomé tirou as suas dúvidas. Foi na presença do Senhor que a ansiedade diminuiu. Quando Jesus disse: olha aí, os pássaros, o mato, como eles crescem, têm sua vida própria. O cuidado de Deus com todas as coisas se reflete também na nossa fé de um Deus provedor. Não na nossa capacidade, mas na provisão do Senhor, na certeza da presença de Deus. E aí, Jesus chama os discípulos na grande tempestade daquela noite. Ele acorda e chama os discípulos homens de pouca fé, homens de pequena fé. Sempre li esse texto de uma forma em que Jesus está dando uma bronca violenta. Não. Ele está acariciando. Ele está dando um apelido carinhoso aos seus discípulos, como ele chamava sempre. E deve ter chamado muitas outras vezes. Oligopistos, ou oligopiste. Gente pequena de fé. É o ser humano. E ele chama a atenção aqui do medo. Por que vocês estão com medo? Gente pequena de fé. E ele olha para o vento e repreende, para as ondas do mar e repreende. A história da tempestade tem acalmado o meu coração nesses dias de quarentena. O barquinho é a nossa vida, é a nossa família, não é uma ilustração. Talvez quando os discípulos entravam no barco, Jesus não tinha vez, ele não era pescador, não entendia muito de navegação. Então, Jesus entrava no barco, os discípulos diziam e tomavam conta: agora aqui está sob o nosso controle, vai lá dormir. Vai lá no fundo do barquinho, pega o seu travesseiro e vai dormir, porque agora nós estamos no comando. Vai atravessando o mar da Galileia, uma brisa deve ter aparecido, anunciando a tempestade, mas eles estavam confiantes, dirigindo o barco e Jesus dormindo. As ondas começaram a aumentar, medo,
o pavor. Por quê? Gente pequena de fé. Eles apavorados acordaram a Jesus. Despertaram Jesus daquele sono. E talvez Jesus estivesse dormindo mais profundamente, porque aquele balançar do barco, das ondas, para ele, cansado do seu ministério, servia como uma cantiga de ninar um berço embalado, para lá e para cá como uma rede, e dormia. Eles clamam, apelam para Jesus, no descontrole, no pavor e do medo. Jesus chama os seus discípulos carinhosamente, quando eles estão com ansiedade, quando eles estão com dúvidas, quando eles estão com medo. Talvez não seja esse o nosso sentimento ou os nossos sentimentos nesses dias. Dúvidas, ansiedade, medo. Porque talvez a nossa crise seja maior do que aqueles discípulos naquele barco. Porque nós estamos experimentando um momento de grande angústia no mundo. A tempestade já passou em muitos lugares. Foram vendavais terríveis. Muitas pessoas morreram. Barcos aqui representando nações foram sacudidas. Estão chorando os seus mortos. As tempestades passaram por lá e ela está vindo para nós. E ela nem chegou. Estamos sentindo só a brisa dos ventos iniciais. E já estamos apavorados por tudo aquilo que essa tempestade já aprontou, destruindo famílias, sucumbindo nações, empresas. E essa tempestade está chegando. Talvez ainda estamos no nosso autocontrole, achando que podemos dar conta disto. Mas nesta manhã de quarentena, precisamos entender assim: nós somos pequenos na fé. E é graças a essa pequenez que o apóstolo Paulo revelou isto. É na minha fraqueza, na minha fragilidade, que o poder de Deus se aperfeiçoa. É nesta hora que oramos e clamamos de forma verdadeira. Porque a oração é o reconhecimento claro, visível da nossa pequenez na fé. Por isso oramos. Só ora aquele que entende a fragilidade da sua fé. Aqueles que dependem da sua autoconfiança, do seu auto-orgulho, não oram. Mas a oração é uma derrota humana. Senhor, socorre-nos. Ajuda-nos. Estamos morrendo. Vem depressa. Jesus levanta com um travesseiro na mão, acaricia-os dizendo: "Ó gente pequena de fé", repreendendo os ventos e os mares, a bonança, na graça e na misericórdia. Eu quero nesta manhã reconhecer esta graça salvadora do Senhor Jesus. Eu quero acalmar o meu coração. Eu quero aprender com Jesus a descansar no poder de Deus. E na hora da aflição, porque eu estou ansioso, eu estou com dúvidas, eu estou com medo. Nunca passamos por uma situação desta, mas eu estou sendo alimentado pela presença de Jesus na minha vida e na minha casa. Você pode fazer isso nesta manhã, reconhecer a maneira como Deus está chamando você. Eu sou assim. A minha fé é pequena e mostra a minha fragilidade. Mas a presença de Jesus
limpa toda a minha preocupação, todos os meus medos e tira as minhas dúvidas. Curva a sua fronte por um instante. Ore ao Senhor. Ore assim. Senhor Jesus, socorre-me, ajuda-me nesta hora. Derrama a bonança na minha cidade. Derrama a tua graça sobre a minha família. Nós queremos passar por essa tempestade, abraçados no teu amor, na tua graça, sobrevivendo assim, para contar às novas gerações os dias das tempestades que passaram em nossa casa. Que Deus nos abençoe. Amém.